Finalmente chegamos na tag de 50%. Eu sou produtor de conteúdo literário há um tempinho, ou na verdade eu me considero produtor de conteúdo literário há pouco tempo, mas já produzo conteúdo há bastante tempo na internet. E eu nunca fiz a tag de 50%. Para quem não sabe, para quem não está inserido dentro do Wikiverso, né? A tag de 50% ela foi traduzida aqui no Brasil pelo GF, pelo Vitor Almeida. Eu vou deixar tudo aqui no box de descrição, tá? O primeiro vídeo do Vitor, que foi lançado lá em 2015, quando ele fez a tradução dessa book tag, e desde 2015, então, todos os produtores de conteúdo, a maioria dos produtores de conteúdo, utilizam essa tag para apresentar para o seu público quais foram as melhores leituras desse primeiro semestre, as piores leituras, os personagens que mais gostaram, a adaptação cinematográfica que mais gostou, enfim. A ideia é responder a tag com vocês. Como eu falei, esse é um vídeo que eu até considero como parte 2. Eu gravei também um ranqueando as 22 leituras que eu fiz no primeiro semestre de 2023. Esse vídeo ele já está disponível aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Para quem não assistiu, assista se quiser. E a ideia era responder a tag e fazer esse vídeo porque um acaba sendo complemento do outro. Aqui na tag eu não vou falar de todos os livros que eu li nesse primeiro semestre, mas alguns vão acabar aparecendo nos dois vídeos. Então você pode assistir os dois ou assistir um. Enfim, assiste os dois para poder ajudar, tá? Aproveita, já curta esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos, para que mais pessoas conheçam esse meu espaço aqui no YouTube para poder falar sobre livros, sobre literatura. Beleza? Começando, pessoal, a primeira pergunta da tag é o melhor livro que você leu até agora. Para quem assistiu o primeiro vídeo, sabe que foi o Quarto de Despejo, então até quis dar essa noção de continuidade. A gente finalizou o primeiro vídeo falando sobre o Quarto de Despejo, e ele abre aqui então a book tag de 50%. Ele foi até agora a melhor leitura que eu fiz até agora, não porque o primeiro semestre já acabou, né? Mas ele foi a melhor leitura que eu fiz no primeiro semestre de 2023, e como eu já disse, eu quero muito produzir um conteúdo, eu quero fazer alguma coisa bem especial falando sobre o Quarto de Despejo, falando sobre a Coluna Maria de Jesus, tá? Aguardem que vai vir por aí. Eu quero fazer uma coisa bem elaborada, tô pensando, tô planejando. Vamos com calma que um dia virar um conteúdo bem especial, porque essa obra ficou muito marcada para mim e eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa como foi essa experiência de leitura, sabe? Eu preciso com que mais pessoas se sintam tocados e tenham interesse em ler a obra de Coluna Maria de Jesus. Eu acho que é uma responsabilidade que eu atribuí e que eu quero tirar isso do papel, eu quero tirar esse projeto do papel. Seguindo a book tag, a segunda categoria é a melhor continuação que você leu até agora. Eu não li nenhuma continuação nesse primeiro semestre, então vamos pular essa segunda pergunta. A terceira, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu trouxe Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. Esse livro nós recebemos pela parceria com a Companhia das Letras. Como eu já disse, o Teste da Estante, o podcast que eu faço parte, ele tem a parceria com a Companhia das Letras. A Perla já leu esse livro, ela mandou para mim, inclusive. Como a gente só pode pegar 2 livros por mês, a gente está fazendo esse rodízio dessa outra atividade. Então, eu ainda não li. É um livro bem curtinho, eu que pretendo pegar ainda nesse segundo semestre e vou ler com todas as considerações da Perla. E com certeza deve ter algum episódio lá no Teste da Estante. Já tem uma rapidinha da Perla, falando sobre a experiência de leitura dela, mas a gente deve produzir alguma coisa, ou comentar em algum episódio sobre como foi a nossa experiência, trocar alguma ideia, e vamos compartilhar com vocês, com certeza. Seguindo a book tag, a quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu coloquei Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, vai ser lançado pela Trama aqui nesse segundo semestre. Ainda não li o primeiro livro, que é O Caminho dos Reis, o Calhamaço. Eu coloquei como um livro para ler em 2023, sendo que eu tô com tanto calhamaço para ler esse ano, ainda tem tanto livro que tá na minha lista de leitura que eu não sei se eu vou conseguir ler O Caminho dos Reis ainda nesse segundo semestre, ou se vai ficar para o início do ano que vem. Mas, para quem não sabe, eu tenho a coleção do Brandon Sanderson, eu já li Elantris, eu quero muito mergulhar no universo da Cosme, mas sinto que não é o momento agora, até porque eu acho que quando eu pegar o primeiro, eu vou querer ler mais, eu vou emergir e vou deixar o resto todo de lado. Então eu sinto que eu não posso fazer isso agora, até por conta dos outros projetos que eu venho conduzindo, mas o momento do Brandon Sanderson vai chegar. Quinta pergunta, o livro que mais te decepcionou esse ano? Eu tenho que tomar muito cuidado, mas é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Muito cuidado porque ele me decepcionou, mas eu acho que, na verdade, ele não me decepcionou. Eu acho que houve uma expectativa da minha parte que eu estava achando que eu havia um livro
nossa, totalmente diferente, um livro que ia mudar a minha percepção de escrita, de leitura, que eu ia querer pegar a tetralogia, que eu iria mergulhar na série, que eu ia querer assistir, e isso não aconteceu. Então veio uma certa frustração, acho que muito por conta da expectativa que eu tinha, e eu achei que seria interessante colocar então ele nessa quinta pergunta de livro que mais me decepcionou esse ano. Mas, de uma maneira geral, eu gostei bastante dessa obra, tá, pessoal? A gente tem um episódio, o Teste da Estante, eu vou deixar disponível aqui no box de descrição, que foi a leitura do Clube do Livro sobre saúde mental. Então, eu, o Gleice e o Diego Lanzo, psicólogo, nós conversamos um pouquinho sobre essa obra. Tá bem legal o episódio, eu acho válido vocês conferirem as minhas percepções mais detalhadas lá nesse episódio. A sexta pergunta, o livro que mais te surpreendeu esse ano, e eu trouxe o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Ele é um livro muito, muito curioso de se explicar, porque muita gente fala que tem um universo dos videogames, são programadores, mas como eu disse no vídeo anterior, é um livro que fala muito, tem muito mais além disso, sabe? E ele me surpreendeu bastante. Essa história, ela ficou marcada para mim, eu gostei bastante do personagem principal, da relação que é construída entre esses dois personagens, a relação amigável, a possível relação amorosa, esse possível romance que existe entre eles, enfim, acho que só você lendo, você conhecendo a história desses personagens, você vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. É um livro muito tocante, e todo o pano de fundo, até se você não gosta de videogame, se você não é uma pessoa muito ligada nesse universo, não tem problema, tá, galera? É só o pano de fundo. Tá? São só programadores de videogames personagens e o plano de fundo se passa dentro desse universo. Mas é um livro muito mais rico. A mais importante é a forma como as relações são criadas e costuradas aqui nessa obra. Então, só se joga e me surpreendeu muito. Eu quero ler o outro livro da Gabrielle Zevin. Eu até já comprei e estou muito ansioso para saber se vai manter esse patamar, se ela vai continuar sendo essa autora que escreveu uma obra e conseguiu me tocar dessa forma como Amanhã ainda outra manhã me tocou. Seguindo, a sétima pergunta, novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu trouxe uma autora que eu conheci recentemente, mas olha que curioso, eu tô tão doido que eu não li nada da autora ainda, mas eu comprei os 4 livros da autora, porque eu quero fazer um projeto de leitura desses 4 livros e comentando, e a pessoa que me indicou é uma pessoa muito especial para mim. Acho que é uma pessoa que ela, nem sei se ela sabe que eu existo, não sei se ela sabe da minha existência, mas é uma pessoa que eu confio de olho fechado, que é o Thiago Teodoro, podcaster, jornalista incrível, maravilhoso, que eu admiro muito o trabalho dele. E ele falou sobre a obra A Vestida, foi esse daqui que ele estava lendo, esse livro de contos, da Eliana Alves Cruz. E ele falou tão bem dessa obra que eu resolvi pegar comprar o livro para ler. E eu acabei querendo montar a coleção e ganhei de presente também. Eu ganhei da Gorrete, o Nada Digo a Ti, e ganhei o Solitária também da Bia. Então, ganhei de presente, consegui montar a minha coleção. Tenho os 4 livros aqui. E como foi indicação do Thiago, eu pretendo fazer a leitura dos 4 livros e fazer um podcast. Eu quero gravar o episódio do Teste da Estante, só falando, li os livros indicados pelo Thiago Teodoro e vamos saber o que eu achei. Esse episódio vai vir aí com certeza, tá? Já tô com esse projetinho em mente. 8ª pergunta, a sua quedinha pro personagem fictício mais recente. Não tem um personagem fictício que eu tenho quedinha. Eu trouxe o Linus Baker, do A Casa no Mar Cerulho, e eu posso até incluir também o TJ Clooney, que é o autor que ganhou meu coração, e é fofíssimo. A gente até já tem uma piadinha dentro do teste da Science com o TJ Clooney, não vou falar. Se você estiver curioso, você vai ouvir o episódio. Eu nem lembro qual episódio que a gente falou do TJ Clooney, do Torturado, do Itamar Vieira Júnior, enfim. Tem um episódio aí que foi muito engraçado, que a gente fez uma piadinha com o TJ Clooney, pra quem ainda acompanha o podcast sabe do que eu tô falando. Ele virou um autor queridinho e, falando de personagem, Linus Baker é o personagem que ganhou meu coração. Então, 9ª pergunta, seu personagem favorito mais recente? Cecília, da pediatra. Eu não preciso nem falar, é a Carminha, a vilã que eu amei conhecer, que eu amei acompanhar a história. Me deliciei demais com essa personagem surtada, doida, meio prepotente às vezes, mas que tem as suas fragilidades. Enfim, Cecília ganhou meu coração. Eu amei ler a pediatra enfim, ela tinha que ser citada aqui nesse momento. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Trouxe O Último Adeus, da Cynthia Rand. Por mais que eu sei que esse livro é um livro jovem, mas o tema com que é tratado, que é o tema do suicídio, o tema do luto, principalmente para as pessoas que ficam
os familiares, né, de uma pessoa que comete suicídio. Ele é um livro que ele trata de uma maneira muito responsável sobre esse tema, e eu não tive uma conexão tão forte com a personagem principal, mas quando eu acabei essa obra, eu chorei. Eu tentei me colocar no lugar dessa personagem principal que perdeu o irmão, que o irmão se suicidou, que ficou com esse sentimento de culpa inicialmente, que não soube lidar com o luto, que achou que ela poderia fazer algo diferente, ou que ela poderia ter feito algo diferente para salvar a vida desse irmão. E isso me pegou num ponto muito sensível para mim, e eu chorei. Então, fica aqui essa minha dica. É um livro que eu achei muito responsável, é um livro que eu achei muito, muito... Não é gostoso, né? Porque é muito difícil falar com um livro que fala sobre suicídio gostoso. Mas é um livro que eu não conseguia parar de ler. Eu li muito rápido o Último Adeus, porque eu queria continuar ali com aquela personagem. E não é que eu continuar ali de uma maneira... eu queria acompanhar a dor dela, mas eu queria... Era como se fosse uma praça, era como se eu me sentisse confortável de estar ali com ela, acompanhando ela, lidando com o luto e vendo o quanto ela estava superando a cada dia mais, ou progressivamente, aquela situação em que ela estava vivendo. Ela estava sabendo, aprendendo a lidar com aquela situação. Então, assim, fica aí o Último Adeus, ganhou meu coração. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. O Nada Pra Ver Aqui. Falei bastante desse livro no último vídeo. É um livro muito doido, é um livro que não adianta eu tentar explicar, é só você lendo mesmo para entender. Personagem incrível, a personagem principal é maravilhosa, é gostosa, ela tem um humor ácido que eu acho que super funciona para a história. A situação, a narrativa que acontece aqui, a situação inusitada da criança pegar fogo, das duas crianças pegarem fogo. Enfim, é um livro que eu já falei, eu nunca tinha lido nada como o que é narrado aqui nesse livro que eu li. Então, me tirou gostosas de gargalhadas, eu amei acompanhar, eu amei a personagem principal, eu amei tudo. Esse livro é maravilhoso, só leio. 12ª pergunta. A melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu trouxe O Pior Vizinho do Mundo, que é a adaptação de Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. A gente fez um episódio do Teste da Estante do podcast. Tá vendo como a gente... Tá vendo? Eu produzi pouco vídeo aqui pro YouTube, mas enquanto isso, o Teste da Estante tava bombando. Tem vários episódios lá do podcast pra vocês ouvirem e agora até assistir, porque eu e ela gravamos 2 episódios em vídeo com foco na MLI de 2023. Então, dá uma olhadinha lá no Teste da Estante, siga o podcast, ouçam, tem episódio novo toda quarta-feira, tá? Mas a gente já falou de Um Homem Chamado Ove, a gente já falou um pouco sobre adaptação também. É uma das últimas adaptações cinematográficas que eu assisti. Eu tô vendo pouquíssima coisa. Se vocês repararam, eu li bastante nesse primeiro semestre. Eu li 22 livros. Então eu tenho assistido poucas séries, assistido poucos filmes. Então eu acho que caberia trazer aqui nesse momento. Eu nem lembro quando foi que eu assisti Ove. Eu não lembro nem qual foi o mês. Eu lembro que o episódio são em março do podcast. Agora quando foi que eu assisti, eu não lembro. 13ª pergunta. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu vou colocar em áudio, que é um podcast, que é a resenha do Solução dos Dois Estados, que a gente fez do Clube do Livro sobre saúde mental. Foi um episódio gravado com a Gleice Couto e com o Diego Lanza. Eu amei o Solução dos Dois Estados. Ele foi a minha segunda melhor leitura desse primeiro semestre de 2023. E eu acredito que vai continuar sendo uma das melhores leituras desse ano de 2023. Gravar aquele episódio foi maravilhoso. Principalmente a troca que eu tive com o Diego e com a Gleice, as considerações, ouvir o ponto de vista do Diego e da Gleice, principalmente do Diego, também como profissional, como psicólogo, a forma como ele trouxe algumas questões vinculadas ao ódio, vinculadas ao sentimento, às relações familiares, enfim, eu gostei bastante. Fica aqui a minha sugestão para quem não ouviu ainda. Ouçam esse episódio do Solução dos Dois Estados e leiam também o Solução dos Dois Estados, né? Eu queria deixar também uma sugestão de um podcast, que é o podcast do Palco de Leituras, do Webdiva, Otávio. Vou deixar o link aqui no box de descrição, mas, gente, o Otávio, ele tá tratando de temas não somente voltados para a literatura do podcast, ele fala sobre diversos assuntos, diversas questões, só do jeitinho que o Otávio sabe fazer. Eu sou apaixonado pelo Otávio, sou apaixonado pelo conteúdo que o Otávio produz. Então, tudo que o Otávio fizer, eu vou estar acompanhando, eu vou estar seguindo, eu vou estar recomendando. Mas o primeiro episódio em si, eu até brinquei com ele, eu falei, nossa, você me engatilhou. Ele trouxe algumas questões de quem está passando pela essa fase dos 30 anos, de estar se consolidando como adulto, vamos dizer assim, que serviu bastante, conversou bastante comigo, dialogou bastante comigo. Eu queria deixar aqui a sugestão. Quando eu tô gravando esse vídeo, já tem 2 episódios lançados, ele vai lançar agora um episódio por semana. Siga o Otávio também nas redes sociais, porque é um dos melhores produtores de conteúdos que a gente tem atualmente. Eu falo assim,
Sem sombra de dúvida. É um dos melhores produtores de conteúdos literários que eu acompanho. 14ª pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu trouxe Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, nessa edição incrível, que tem até uma jacket, né? Essa edição da Record. Eu tinha a edição antiga, eu vendia a edição antiga para poder comprar essa edição nova. Essa edição, ela tá belíssima, tá linda. Eu quero ler Um Defeito de Cor. A Perlinha já leu esse ano, eu quero ler esse ano também. Vai virar, então, a leitura nesse segundo semestre de 2023, esse calhamaço. Tô me preparando psicologicamente, emocionalmente, para fazer a leitura. E eu tô apaixonado, sério. Eu tô muito feliz de poder fazer a leitura dessa obra da Ana Maria Gonçalves nessa edição incrível. Eu acho que essa edição vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença muito grande durante a minha leitura. E eu acho válido citar também o Três. Deixa eu até tirar aqui. Três do Brandon Sanderson, da Trama. Eu comprei. E essa edição tá belíssima também. Eu tinha esquecido do Três. Acho que vale a pena. Essa edição, capa dura, maravilhosa. Incrível. Eu comprei, não ganhei da Trama. O caminho do jeito eu recebi da Trama, mas o Três eu tive que comprar. E é isso. Continuando, pessoal, agora a última pergunta, que é a 15ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Bom, pessoal, eu quero aproveitar essa 15ª pergunta para poder fazer um convite para vocês. Eu estou aqui agora fazendo um convite para vocês para participarem do Clube do Livro sobre Saúde Mental. A gente faz a leitura de um livro a cada 2 meses, então são 6 livros por ano. Esses livros a gente faz uma curadoria, a gente pede indicações do próprio pessoal que participa do Clube do Livro, que tenham como temas centrais ou correlato algo relacionado à saúde mental. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai comentando essas leituras. Além do grupo no WhatsApp, a gente lança um podcast falando sobre como foi a nossa experiência de leitura e também trazendo algumas reflexões, algumas considerações do Diego, que é o nosso psicólogo que acompanha esse Clube do Livro com a gente. Então a gente tem o grupo no WhatsApp, a gente tem o podcast, a gente faz também uma conversa no Zoom, assim que a gente finaliza a leitura. Para quem quiser conversar, falar, para quem quiser trazer as suas considerações também, a gente tem esse momento através de videochamada no Zoom. E a gente também aceita que os próprios participantes mandem áudio para poder incluir no podcast. Então, as pessoas que participam do Clube do Livro também podem participar do podcast, isso é bem legal. A gente já fez a leitura de 3 livros desse primeiro semestre, que foi o Amiga Genial, O Solução de 2 Estados e O Último Adeus. E agora, para os próximos 6 meses, a gente vai ler mais 3 livros. Durante os meses de julho e agosto, a gente vai ler O Pá de Cal, do Gustavo Ávila. É uma obra nacional, uma distopia. Estou bem ansioso. Eu comprei com o próprio autor. Eu comprei autografado. O Gustavo Ávila, ele vende o livro dele através do Instagram. Então, se você tiver interesse em ler Padical, se você quiser participar do Clube do Livro, eu vou deixar aqui também embaixo o link do Instagram do Gustavo Ávila e também do formulário de inscrição, tá? Tem um formulário de inscrição se você quiser participar do Clube do Livro. É só você preencher e lá no formulário você sinaliza se você quer participar do grupo do WhatsApp ou não. Você pode também não participar, a gente inclui você lá. E o grupo é mais para a gente poder conversar, trocar uma ideia e sabendo como é que tá a evolução da leitura. A julho e agosto, Padical. Setembro e outubro, nós vamos ler O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu tenho essa edição da Tag de capa dura. Eu comprei na estante virtual, essa edição também é linda. Mas também tem a edição da Companhia das Letras, que vale super a pena, que está disponível para vocês. É um livro clássico, ele é uma obra americana, né? E eu estou bem ansioso para ler. Ele tem representatividade, ele fala sobre questões raciais, então estou bem curioso. A gente está procurando, a gente está querendo trazer uma convidada super especial para também falar sobre questões raciais com a gente dentro do podcast, principalmente quando a gente for ler O Olho Mais Azul. E por último, em novembro e dezembro, nós vamos ler O Pássaro Secreto. Eu também tenho na edição da Tag. Ele é um livro premiado, ele ganhou o prêmio do Kindle Unlimited, ele foi lançado de maneira independente através da plataforma da Amazon. Depois ele foi lançado, eu não lembro qual foi a editora que lançou O Pássaro Secreto, mas eu tenho essa edição da Tag, ele saiu pela Tag também. É uma obra nacional, estou bem curioso, a gente vai ler durante o mês de novembro e dezembro. Então, se você quiser ler alguma dessas 3 obras e quiser participar do clube, não deixe de preencher o formulário de inscrição que vai estar aqui no box. É um convite para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas respostas aí para a tag de 50%. Eu sei que eu demorei um pouquinho para lançar esse vídeo, já era para ter saído, mas está saindo agora no final de julho, início de agosto. Mas vai dar tempo de vocês conhecerem e saberem como foram as minhas experiências de leitura nesse primeiro semestre. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.